Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu sou Eliakim Cordeiro e esse é o nosso canal Estudo Bíblico de Deus. Amém. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sino das notificações e deixe o seu like para fortalecer o canal em nome de Jesus. Amém. Hoje foi o dia da nossa segunda aula. Hoje, dia 9 de janeiro de 2022, a lição de número 2 das lições bíblicas da CPAD tem como título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Amém? O título da lição de hoje foi A Inspiração Divina da Bíblia. Textual: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 1 Timóteo, no capítulo 3, o versículo de número 16. A verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Leitura diária, que eu também gosto de citar nas aulas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Os autores bíblicos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Tudo que está escrito serve para o nosso ensino. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. As Escrituras não estão condicionadas às limitações de seus autores humanos. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 9 ao 11. A linguagem bíblica busca alcançar a compreensão de todos. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Cristo reconheceu a inspiração divina do Antigo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A palavra inspirada pelo Espírito Santo opera na regeneração dos pecadores. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e também em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 19 até o versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 em diante, diz: Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar seguro, em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. A introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Amém? Quem inspirou a escrita da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, foi o próprio Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. A Bíblia é a única revelação escrita de Deus para a vida humana, para o ser humano, para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia ela é divina, verbal e plenária. Divina porque veio do próprio Deus, verbal porque é a palavra de Deus e plenária porque é completa. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus.
Primeiro ponto, a doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica, ela é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, conforme está escrito lá em Êxodo, no capítulo 24, versículo 4. Jeremias foi advertido da seguinte forma: não esqueças nenhuma palavra. Jeremias, capítulo 26, versículo 2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Por isso que ele diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 18, nenhum jota ou iota ou um tio se omitirá da lei. Amém? A menor letra e o menor acento não serão omitidos ou retirados da lei. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Amém? E tudo iria se cumprir. Tudo se cumpriria na lei, tudo se cumprirá na Bíblia Sagrada, em todo o seu escrito, desde Gênesis até o livro do Apocalipse. A inspiração bíblica, ela é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, e 1 aos Coríntios, no capítulo 14, versículo de número 37. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, e cada qual com sua própria personalidade e talento. Eles não eram robôs recebendo de Deus e colocando no papel, como se fossem apenas uma máquina. Mas não foi dessa forma. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Terceiro ponto, a inspiração bíblica, ela é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos lemos que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos capítulo 15 e o versículo de número 4. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Segundo ponto, a inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Glória a Jesus. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias,
o Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 1 aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 10 e 11. Segundo ponto, as limitações dos autores. Os autores humanos, eles eram limitados. Então diz assim, os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Terceiro ponto, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1º e 2º Samuel, poesia, salmos, provérbios, livro de provérbios, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas e símiles, tem as referências aí na revista, de vocabulário simples ou rebuscado, conforme foi o caso do apóstolo Pedro. A depender do grau de instrução do autor, está aí a narrativa em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 2, versículo 6 e Tiago, capítulo 1, versículo 17. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Esta linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Diz aqui o comentarista, mas eu vou citar o meu ponto de vista e aquilo que eu acredito. Sol nasce, sol se põe. A terra parou, ponto final, porque a Bíblia assim o diz. E para mim, encerra-se o assunto. Amém? Glória a Jesus. Terceiro ponto, o Espírito Santo e a Bíblia.